Bem-vindos ao programa de capacitação e manejo clínico de pacientes com dengue, da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Nos próximos minutos, serão apresentadas as principais recomendações para a realização do diagnóstico e tratamento de pacientes com dengue. A dengue permanece como um grande desafio de saúde pública em todo o mundo. A atual situação epidemiológica da dengue em Minas Gerais e no Brasil é caracterizada por um significativo número de casos graves e óbitos. Tanto nos grandes centros urbanos como em municípios de menor porte, a doença tem acometido todas as faixas etárias sem distinção de classes sociais. Óbitos por dengue são evitáveis, mesmo em municípios e regiões com limitada infraestrutura e disponibilidade tecnológica. Ponto fundamental no adequado manejo dos pacientes com dengue é a qualidade na assistência prestada a estes pacientes. Capacitações continuadas no diagnóstico e manejo clínico dos pacientes com dengue permitem manter um nível adequado de qualidade assistencial, evitando equívocos no atendimento e óbitos. Classificações e fluxogramas mudaram durante os últimos anos, mas os princípios gerais do atendimento dos pacientes com dengue permanecem os mesmos. O diagnóstico precoce, o reconhecimento de sinais de alarme e sinais de choque, a hidratação adequada e reavaliações periódicas dos pacientes em nível hospitalar e ambulatorial são os pontos críticos do manejo clínico. A dengue é uma doença viral transmitida por um mosquito, o Aedes aegypti. A transmissão se faz pela picada da fêmea do mosquito e os sintomas iniciam-se 3 a 14 dias após a picada. O vírus da dengue apresenta 4 sorotipos, DEN1, DEN2, DEN3 e DEN4. Todos já foram encontrados em circulação em Minas Gerais e no Brasil. A infecção por um sorotipo induz imunidade específica duradoura contra aquele sorotipo e imunidade apenas de curta duração para os demais sorotipos. Infecções subsequentes aumentam o risco de doença grave. Entretanto, qualquer sorotipo pode causar doença grave. A doença apresenta amplo espectro clínico, incluindo desde formas pouco sintomáticas até quadros graves com hemorragias, choque e disfunções orgânicas. O reconhecimento dos sinais e sintomas clínicos é primordial para o diagnóstico precoce. O caso suspeito de dengue é todo paciente que apresente doença febril aguda com duração até de 7 dias, acompanhada de pelo menos 2 dos seguintes sinais ou sintomas: cefaleia, dor retroorbitária, mialgia, artralgia, prostração ou exantema. O paciente poderá apresentar ou não sinais de sangramentos ou hemorragias. O exantema pode estar presente em 50% dos casos e é geralmente do tipo máculo-papular. Atinge face, tronco e membros, não poupando plantas de pés e mãos. Pode apresentar de outras formas, com ou sem prurido. Em muitos casos, o prurido é intenso e incômodo para o paciente. Sintomas gastrointestinais são frequentes. Diarreia pode estar presente em uma parcela significativa dos casos. Anorexia, náuseas e vômitos também podem estar presentes. O profissional de saúde deve ter em mente, durante o acompanhamento de qualquer paciente com dengue, que esta é uma doença dinâmica. Pacientes podem evoluir rapidamente para quadros graves, com choque e disfunções orgânicas. O médico, mais do que apenas atender o paciente, deve assisti-lo, ofertando um segmento clínico cuidadoso com reavaliações periódicas e sempre orientado sobre os sinais de alarme e hidratação. Pacientes ambulatoriais devem ter consultas de retorno agendadas e ter fácil acesso às unidades de saúde em caso de aparecimento de qualquer sinal de alarme. Pacientes internados devem ser monitorizados através dos dados vitais, hemogramas e avaliações clínicas rigorosas. No início do quadro clínico, prevalecem a febre alta e os sintomas clássicos como mialgia e prostração.
Após esse período inicial de febre e alta viremia, entre o 3º e o 7º dia do início da doença, quando ocorre a defervescência da febre, podem surgir sinais e sintomas conhecidos como sinais de alarme. Os sinais de alarme anunciam quadros de maior gravidade. É geralmente nesta fase que o paciente pode apresentar quadros graves, com choque, sangramentos e disfunções orgânicas. A melhor forma de evitá-los é reconhecer precocemente os sinais de alarme e indicar hidratação endovenosa adequada. Atenção! Formas graves e óbitos podem ocorrer sem sangramentos. Alguns grupos de pacientes podem apresentar sinais e sintomas menos característicos. Crianças podem apresentar quadros diferentes da forma clássica. Podem ocorrer apresentações semelhantes a uma síndrome febril clássica viral ou com sinais e sintomas inespecíficos, como apatia, adinamia, sonolência, recusa da alimentação e de líquidos, irritabilidade, vômitos, diarreia ou fezes amolecidas. Nos menores de 2 anos de idade, especialmente em menores de 6 meses, os sintomas podem manifestar-se por choro persistente, adinamia e irritabilidade semelhantes a outros quadros infecciosos febris próprios da faixa etária. Desta forma, principalmente em crianças de tenra idade, quadros febris agudos, mesmo sem sinais clássicos da doença, devem alertar o profissional de saúde quanto à possibilidade de mais um caso de dengue. Atenção! Na criança, o início da doença pode passar despercebido e o quadro grave ser identificado como a primeira manifestação clínica. O agravamento, em geral, é súbito e os sinais de alarme são mais dificilmente detectados. Além das crianças, idosos são pacientes especialmente frágeis e vários óbitos têm ocorrido nesta faixa etária. Em pacientes idosos, os sinais clássicos da dengue podem não se manifestar ou serem de difícil detecção. Quadros de sonolência e confusão mental são sinais de gravidade e podem indicar a iminência de choque. É importante também salientarmos que em todos os pacientes, formas graves da doença podem manifestar-se com sinais em diversos órgãos. No coração, alterações graves podem levar a quadros de insuficiência cardíaca e miocardite. No pulmão, quadros de síndrome da angústia respiratória podem ocorrer levando à insuficiência respiratória. O médico deve estar atento à sobrecarga de volume, que causa piora do desconforto respiratório nestes pacientes. Elevações leves a moderadas de enzimas hepáticas ocorrem em até 50% dos pacientes. Formas graves da doença podem evoluir para insuficiência hepática, associada à icterícia, aos distúrbios de coagulação e à encefalopatia. O sistema nervoso também pode ser acometido de manifestações variadas, como meningites, encefalites e neurites. Casos de depressão, irritabilidade, psicose, demência, amnésia e paralisias podem surgir no decorrer do período febril ou mais tardiamente, na fase de convalescença. Todo paciente com suspeita de dengue deve ser classificado conforme a gravidade e estadiado clinicamente. A classificação de risco do paciente com dengue visa reduzir o tempo de espera no serviço de saúde até o atendimento médico. Pacientes mais graves têm prioridade de atendimento. A anamnese e o exame físico ajudarão a definir quais os pacientes deverão ser hospitalizados e quais deverão receber hidratação endovenosa. Durante a anamnese, a data do início dos sintomas e a sua cronologia devem ser detalhadas para definir melhor em que período da doença o paciente está. O paciente também deve ser questionado sobre a presença de sangramentos como epistaxe, hemorragias de pele, gengivorragia, sangramentos digestivos, metrorragia e outros. Sempre indagar sobre os sinais de alarme, sinais clínicos e laboratoriais que anunciam a possibilidade de o paciente com dengue evoluir para a forma grave da doença. A história vacinal é importante principalmente para o diagnóstico diferencial com doenças exantemáticas, como rubéola e sarampo. Também investigar a presença de comorbidades e o uso de medicamentos. Comorbidades como asma, DPOC e diabetes
aumentam o risco de evolução desfavorável. Medicamentos como AS, varfarina e clopidogrel potencializam o risco de sangramentos. No exame físico, é importante avaliar o nível de consciência, o estado de hidratação e a temperatura axilar do paciente. Também são importantes o pulso periférico e a perfusão capilar do paciente. O enchimento capilar é considerado prolongado quando o tempo de enchimento capilar é maior que 2 segundos depois de leve compressão do leito ungueal. O profissional médico deve verificar a presença de sangramento de mucosas ou manifestações hemorrágicas de pele, como petequias, sufusões hemorrágicas e equimoses. A investigação de sinais de aumento de permeabilidade vascular, como edema subcutâneo, de parede torácica e abdominal, derrame pleural e ascite, é fundamental. Por fim, não se esquecer de pesquisar hepatomegalia dolorosa e realizar a prova do laço. A prova do laço é uma ferramenta auxiliar que serve para alertar ao médico que o paciente necessita de um monitoramento clínico e laboratorial mais estreito. O teste negativo não exclui o diagnóstico de dengue, principalmente em alguns grupos, como obesos e pacientes com choque. A prova do laço pode ser realizada por profissional médico ou enfermeiro. O auxiliar de enfermagem pode realizar o procedimento, desde que adequadamente treinado e supervisionado, mas um profissional médico ou enfermeiro deve fazer a interpretação do exame. A prova do laço deve ser realizada na triagem obrigatoriamente em todo paciente com suspeita de dengue e que não apresente sangramento espontâneo. Pacientes com sangramentos espontâneos, sinais de alarme e sinais de choque já apresentam critérios para monitoramento clínico e laboratorial mais rigoroso, não necessitando da realização da prova do laço. A prova deverá ser repetida no acompanhamento clínico do paciente apenas se previamente negativa. O teste positivo reforça a possibilidade de dengue, mas não é uma prova diagnóstica. Para realizar a prova do laço, o primeiro passo é verificar a pressão arterial do paciente, parte fundamental do exame clínico. O segundo passo é calcular o valor médio da pressão arterial. Com os valores encontrados da pressão arterial sistólica e da pressão arterial diastólica, calcula-se o valor médio da pressão arterial da seguinte forma: soma-se o valor da pressão arterial sistólica mais o valor da pressão arterial diastólica, dividindo o valor encontrado por 2. O terceiro passo é insuflar o manguito até o valor médio calculado e mantê-lo insuflado durante 5 minutos em adultos e 3 minutos em crianças. O quarto passo é escolher o local de maior concentração de petequias e desenhar um quadrado com 2,5 cm de lado, contando o número delas dentro do quadrado. A prova será positiva se houver 20 ou mais petequias em adultos e 10 ou mais em crianças. O profissional de saúde deve ter atenção para o surgimento de petequias em todo o antebraço, dorso das mãos e nos dedos. A prova do laço pode ser interrompida se antes do tempo preconizado para adultos ou crianças der positiva. A cada avaliação do paciente, torna-se necessária a revisão da história clínica, acompanhada de novo exame físico completo, com o devido registro no prontuário ou ficha de atendimento. Atenção! Os sinais de alarme e o agravamento do quadro clínico costumam ocorrer na fase de remissão da febre, entre o 3º e 6º dia da doença. O estadiamento clínico auxilia o médico a definir as melhores condutas para o tratamento e manejo clínico do paciente. Algumas perguntas nos ajudam a sistematizar o estadiamento. 1. O paciente apresenta sinais de choque? 2. O paciente apresenta sinais de alarme? 3. O paciente apresenta condições clínicas especiais ou comorbidade que aumentem o risco de evolução desfavorável? 4. O paciente apresenta risco social? 5. O paciente apresenta sangramentos de pele espontâneos ou prova do laço positiva? O primeiro passo é definir se o paciente tem sinais de choque. Os sinais de choque são taquicardia, pressão arterial convergente,
PA diferencial menor ou igual a 20 milímetros de mercúrio, extremidades frias, cianose, pulso rápido e fino, enchimento capilar lento, maior que 2 segundos, hipotensão arterial. Atenção! A queda na pressão sistólica é um sinal tardio do choque. A pressão arterial convergente e a hipotensão postural são sinais mais precoces, por isso a importância de sempre investigá-los. Todos os pacientes com sinais de choque devem ter atendimento imediato, independente do nível de complexidade da unidade de saúde. A hidratação venosa rápida é obrigatória, inclusive durante eventual transferência para uma unidade de referência. Pacientes com desconforto respiratório, hemorragia grave ou disfunção grave de órgãos também devem ser atendidos imediatamente. Pacientes com choque, desconforto respiratório, hemorragia grave ou disfunção grave de órgãos devem ser encaminhados preferencialmente para uma unidade de terapia intensiva. O hemograma é obrigatório e será de auxílio ao médico para monitorar a hidratação e a diagnosticar possíveis sangramentos. Outros exames devem ser solicitados conforme a necessidade: albumina sérica, gasometria arterial, ureia, creatinina, eletrólitos, tipagem sanguínea, transaminases e exames de imagem como raio-x de tórax e ultrassom abdominal. Obrigatório também é a coleta de amostra para exames específicos para a dengue, que nos casos graves deve ser realizada no primeiro atendimento, independente do tempo de início dos sintomas. Após o diagnóstico do choque, deve ser iniciada a reposição volêmica imediata, independente do local de atendimento. A reposição volêmica deve ser feita com solução salina isotônica a 20 ml por quilograma em até 20 minutos. Se necessário, a reposição é realizada por até 3 vezes, de acordo com a avaliação clínica. O paciente deve ser reavaliado constantemente, a cada 15 a 30 minutos, e o hematócrito repetido a cada 2 horas. Se a resposta for inadequada, avaliar a causa. Em caso de choque grave ou não responsivo à reposição volêmica, avaliar o uso de drogas vasopressoras, como noradrenalina e dopamina. Em caso de hemoconcentração, expansores plasmáticos podem ser utilizados. Em caso de sangramentos e distúrbios de coagulação grave, avaliar o uso de hemoderivados. Atenção! Oxigênio deve ser oferecido em todas as situações de choque. Pacientes cardiopatas e idosos apresentam menor tolerância à hidratação vigorosa. Assim, nestes pacientes, devemos iniciar a hidratação com mais cautela e com menor aporte de volume para evitar sobrecarga. Atenção! O choque da dengue é curto e, na maioria dos casos, sua duração não ultrapassa o período de 24 a 48 horas. Por isso, o paciente deve ser monitorado de forma intensiva para evitar sobrecarga de volume. Além dos sinais de choque, outro aspecto importante a ser investigado é a presença de sinais de alarme. Pacientes com sinais de alarme são considerados também casos graves de dengue e merecem atendimento preferencial e urgente. Os sinais de alarme são dor abdominal intensa e contínua, presença de vômitos persistentes, hipotensão postural e ou lipotímia, hepatomegalia dolorosa, sangramento de mucosa ou hemorragias importantes como hematêmese e ou melena, sonolência e ou irritabilidade, diminuição da diurese, diminuição repentina da temperatura corpórea ou hipotermia, aumento repentino do hematócrito, queda abrupta de plaquetas, desconforto respiratório. Independente da complexidade da unidade de saúde, pacientes com sinais de alarme devem ser tratados como urgência. Precisam receber hidratação venosa rápida, inclusive durante eventual transferência para uma unidade de referência. O tempo mínimo de internação é de 48 horas. O hemograma é sempre obrigatório em pacientes com sinais de alarme. O hematócrito, juntamente com a monitorização hemodinâmica do paciente antes e após a reposição volêmica, orientará a necessidade de mais fluidos.
Da mesma forma que os pacientes com sinais de choque, outros exames deverão ser solicitados de acordo com a necessidade e julgamento clínico, como eletrólitos, função renal, albumina sérica, transaminases e exames de imagem. Em pacientes com sinais de alarme, a hidratação endovenosa deve iniciar com uma fase de expansão imediata, 20 ml por quilograma por hora em 2 horas, com soro fisiológico ou Ringer lactato. Após a etapa de hidratação, deve ser realizada a reavaliação clínica e de hematócrito. Se não houver melhora do hematócrito ou dos sinais hemodinâmicos, a fase de expansão é repetida por até 3 vezes. Se a resposta continuar inadequada após as 3 fases de expansão, deve ser tratado como paciente com choque. Se houver melhora clínica e laboratorial após as fases de expansão, inicia-se a fase de manutenção da hidratação. Na dengue, existem certos grupos e condições que apresentam um risco maior para uma evolução desfavorável. Os riscos para a gestante infectada estão principalmente relacionados ao aumento de sangramentos de origem obstétrica e às alterações fisiológicas da gravidez que podem interferir nas manifestações clínicas da doença. Para o concepto de mãe infectada durante a gestação, há risco aumentado de aborto e baixo peso ao nascer. Merecem maior atenção além das gestantes, crianças menores de 13 anos e idosos maiores de 65 anos. Pacientes com comorbidades como hipertensão arterial ou doenças cardiovasculares graves, diabetes mellitus, asma brônquica ou DPOC, doença hematológica como anemia falciforme, doença renal crônica, cardiopatia, doença cloridropéptica como úlcera péptica, doença autoimune. O hemograma deve ser sempre realizado em pacientes com estas condições clínicas especiais, como também em pacientes com risco social, mesmo que estes pacientes não tenham sinais de alarme ou sinais de choque. Para pacientes com qualquer tipo de sangramento espontâneo ou com prova do laço positiva, também é obrigatório a realização do hemograma. Desta forma, pacientes com condições clínicas especiais, pacientes com comorbidades, pacientes com risco social e pacientes com sangramentos de pele espontâneos ou prova do laço positiva devem ficar em observação até o resultado do hemograma e ser hidratados por via oral. Após o resultado do hemograma, pacientes com hemograma normal recebem tratamento em regime ambulatorial, com reavaliação clínica diária. São tratados em regime de observação hospitalar com hidratação supervisionada os pacientes que apresentem as seguintes alterações: hematócrito maior que 38% em crianças, hematócrito maior que 44% em mulheres, hematócrito maior que 50% em homens, contagem de plaquetas menor que 50.000. E qualquer paciente que apresente aumento maior que 10% no hematócrito quando comparado com o exame anterior. Se feita a opção por hidratação oral supervisionada, adultos devem ingerir líquidos à razão de 80 ml por quilograma por dia, sendo 1/3 do volume administrado em 4 a 6 horas e na forma de solução salina isotônica. Para crianças, deverá ser oferecido soro de reidratação oral de 50 a 100 ml por quilograma em 4 horas. Em caso de vômitos e recusa de ingestão do soro oral, recomenda-se a administração da hidratação venosa. Na hidratação venosa, é usado soro fisiológico ou Ringer lactato a 40 ml por quilograma em 4 horas. O acompanhamento é ambulatorial em pacientes sem sinais de choque, sem sinais de alarme, sem manifestações hemorrágicas, com prova do laço negativa e que não façam parte dos grupos de risco, nem tenham comorbidades. Nestes casos, a solicitação do hemograma fica a critério médico. A hidratação é realizada via oral. A hidratação oral em crianças deve ser precoce e abundante. 1/3 das necessidades basais deverá ser feito com soro, oferecido com frequência sistemática, independentemente da vontade da criança. A hidratação deverá ser complementada com líquidos caseiros, tais como água, sucos de frutas naturais, chás e água de coco.
Para crianças menores de 2 anos, deve-se oferecer de 1/4 a meio copo de cada vez. Já para maiores de 2 anos, de meio a 1 copo. A ingestão de refrigerantes e alimentos como beterraba e açaí não é recomendada. Em adultos, prescreve-se a ingestão de líquidos à razão de 80 ml por quilograma por dia. 1/3 do volume deve ser soro de reidratação oral. E os 2/3 restantes podem ser complementados por meio de líquidos caseiros. Para todos os pacientes, o profissional de saúde deve sempre especificar o volume de líquidos a ser ingerido por dia. Outro aspecto importante é que a alimentação não pode ser interrompida durante a hidratação, mas oferecida de acordo com a aceitação do paciente. Para tratamento sintomático da febre e da dor, medicamentos como dipirona ou paracetamol podem ser utilizados. Para tratamento de vômitos, recomenda-se antieméticos como metoclopramida e bromoprida. A dengue pode levar a um prurido extremamente incômodo, que perdura entre 36 e 72 horas. Recomenda-se o uso de banhos frios e pasta d'água. Entretanto, nos casos mais severos, podem ser usados antipruriginosos como desclorfeniramina, hidroxicizine e loratadina. Atenção! Em qualquer paciente com suspeita de dengue, os salicilatos, como o AS, são contraindicados e não devem ser administrados. Este tipo de medicamento pode causar ou agravar sangramentos. Nos casos de pacientes que já utilizam antiagregantes plaquetários ou anticoagulantes de forma crônica para prevenção de complicações trombóticas, o médico responsável deve pesar a relação risco-benefício da manutenção da medicação. Os anti-inflamatórios não hormonais, como cetoprofeno, ibuprofeno, diclofenaco, nimesulida e outras drogas com potencial hemorrágico também não devem ser utilizados. A decisão do momento da alta hospitalar deve ser individualizada e seguir critérios bem definidos para evitar altas precoces que ponham em risco a vida dos pacientes. Para a alta hospitalar, recomenda-se que todos os seguintes critérios sejam observados. O paciente deve estar hemodinamicamente estável nas últimas 48 horas, sem febre por 48 horas, sem sintomas respiratórios, com melhora visível do quadro clínico, hematócrito normalizado e estável por 24 horas e plaquetas em elevação e acima de 50.000. Todo paciente, no momento da alta ou da liberação da unidade de saúde, deve receber orientações sobre a recomendação de repouso, os sinais de alarme, onde procurar assistência médica em caso de agravamento do quadro clínico, a necessidade de não interromper a alimentação e a importância da hidratação. O cartão de acompanhamento do usuário deve ser entregue para todos os pacientes. A reavaliação deve ocorrer de acordo com o estadiamento e quadro clínico dos pacientes. Os critérios para a realização dos exames de diagnóstico etiológico podem variar de acordo com a situação epidemiológica e do fluxo da unidade de saúde e do município como um todo. O profissional de saúde deve saber que, na maioria dos casos, a confirmação laboratorial do caso é feita de forma retrospectiva. Por isso, o tratamento inicia-se a partir da suspeita clínica. Os resultados dos testes diagnósticos devem ser sempre interpretados junto com outras informações clínicas do paciente. Os métodos de diagnóstico específico da infecção são basicamente os sorológicos e os de detecção do vírus ou dos antígenos virais. Os métodos sorológicos são baseados na detecção dos anticorpos. O método de detecção de anticorpos da classe IgM é o mais disponível na rede pública. O período adequado para a realização da sorologia é a partir do 6º dia de doença. Os métodos de detecção de vírus ou antígenos virais, isolamento viral, RT, PCR e NS1 estão disponíveis nos laboratórios de referência estaduais. São usados de acordo com os protocolos locais para o diagnóstico de casos graves, na ocorrência de óbito e na avaliação da circulação dos sorotipos virais. Recomenda-se a realização preferencial nos 3 primeiros dias da doença, podendo ser realizado até o 5º dia.
Em resumo, todo caso grave deverá ter a amostra coletada no primeiro atendimento e deverá ser repetido nova coleta a partir do 6º dia. Para os demais casos, a rotina é a realização do exame sorológico a partir do 6º dia de início dos sintomas. No estado de Minas Gerais, a FUNED apenas aceita amostras enviadas com a ficha de notificação anexada. O preenchimento adequado da ficha determina que exames serão feitos. Por exemplo, para pacientes com suspeita de dengue e exantema, a FUNED poderá realizar também sorologia para rubéola e sarampo. Vários testes rápidos estão disponíveis no mercado. O médico deve interpretar com cautela um resultado negativo, pois este não exclui a possibilidade de uma infecção precoce pelo vírus da dengue. O amplo espectro clínico da dengue impõe que o profissional de saúde sempre pense em possíveis diagnósticos diferenciais. Entre eles estão algumas doenças graves que necessitam de antibiótico terapia específica e que podem ser letais se não forem tratadas. Meningites virais, meningite bacteriana e encefalites devem ser lembradas, já que podem apresentar sintomas iniciais semelhantes ao de dengue e requerem tratamento específico. O médico também deve sempre perguntar sobre viagem a regiões endêmicas para malária e febre maculosa, que apresentam alta letalidade sem tratamento adequado. Entre os diagnósticos diferenciais, destacam-se as seguintes síndromes clínicas: síndrome febril aguda causada por enteroviroses, influenza e outras viroses respiratórias, como resfriados e gripes. Devido ao exantema encontrado frequentemente na dengue, deve-se lembrar também de doenças como rubéola, sarampo e parvovirose. A dengue pode provocar sangramentos. Por isso, doenças que evoluem para síndromes hemorrágicas febris também devem ser cogitadas, como a hantavirose, febre amarela, leptospirose, malária grave e rickettsiosis. Em muitos casos de dengue, dor abdominal pode ser um sintoma importante. Doenças que causam abdômen agudo, como apendicite, obstrução intestinal e colecistite aguda, devem ser suspeitadas, já que o tratamento cirúrgico pode ser necessário. Por fim, a sepse grave e o choque séptico bacteriano devem ser sempre lembrados como diagnóstico diferencial dos casos graves. Quando suspeitados, o choque séptico e a sepse grave bacteriana precisam ser imediatamente tratados com antibiótico terapia direcionada ao provável foco de infecção e reposição volêmica. Nestes casos, amostras para hemocultura devem ser colhidas. A dengue é uma doença de notificação compulsória à vigilância epidemiológica, ou seja, é obrigatória a todos os profissionais de saúde. Podem ser feitas por profissional médico, enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem. Este vídeo segue as principais diretrizes nacionais e internacionais referentes ao manejo de pacientes com dengue e possui informações básicas que todo profissional de saúde deve saber referentes aos cuidados aos pacientes. Informações adicionais devem ser sempre consultadas e podem ser encontradas nos manuais técnicos do Ministério da Saúde, do Estado e do seu município. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que não seja para venda ou qualquer fim comercial. Reproduza, distribua e divulgue.